Então, então essa aula da gente, né, pela plataforma do Zoom, certo? Vai ser exatamente para a gente tirar as dúvidas que vocês têm referente exatamente ao nosso assunto, tá? Tendo em vista que tem algumas pessoas que ficaram em dúvida nas questões passadas das nossas provas. Professora, eu faltei a aula de PCE, professora, como é que eu faço? Ah, professora, eu faltei tal assunto, como é que eu posso desenvolver, como é que eu posso responder as provas que foram colocadas lá na plataforma? Vocês sentiram alguma dificuldade nas questões? Eliane, Valmônia e Eveline, sentiu dificuldade nas questões para responder? Não, né? Pronto. Ótimo. Eu só senti um pouquinho de dificuldade naquela que eu pedi à senhora ajuda, do GG e GM. Então, deixa eu explicar. Mulher, eu fiquei para te dar retorno, sendo que no dia que tu mandou para mim, eu estava numa maratona de aulas pela Pravaler. Então, foram 3 dias de aula, 4 dias de aula, carreado, assim, sabe? Tipo, eu dou aula de 6 até 10 horas da noite. Então, para mim, foi muito cansativo naquele dia. E eu tinha de João Pessoa também, eu estava muito cansada. Aí é tanta gente falando comigo que às vezes eu não tenho como responder todo mundo. Então, sobre o que você falou, qual é a dúvida que você tinha? Foi sobre o IgG e IgM, e a médica disse que ele estava doente, não era isso? Um IgM negativo e o IgG positivo, não era isso? Então, vamos lá. Foi isso mesmo. O que é que a gente pode falar, gente? Tendo em vista sobre o nosso sistema imunológico, a gente sabe que ele tem a memória adquirida, né? Que é quando eu me exponho a um determinado agente agressor, ou seja, um antígeno. Então, quando eu fico de frente a um antígeno, algo ruim para o meu organismo, eu vou desenvolver uma resposta, né, adquirida. Onde eu vou ter exatamente anticorpos que vão ser muito importantes para que eu não possa me reinfectar com aquele processo, tá? Então, isso é muito importante. No caso do específico do teu irmão, Eveline, na teoria, a gente entende o seguinte, que se eu tenho IgM negativo com IgG positivo, então eu não estou na fase da doença. Entendeu? Eu estou exatamente com anticorpos suficiente, ou seja, aquela doença já passou. Então, eu estou imunizada. No caso da doutora, como ela falou, não, seu irmão ele ainda está doente. Aí a gente tem que entender o seguinte: o seu irmão ainda apresentava sintomas? Pronto. Pronto. Aí o que é que acontece? Professora, o que é que pode acontecer? Gente, a gente... Eu acredito que alguém disse. Deixa eu ver se alguém está com. Deixa eu fechar aqui. Pronto, Yasmin. Então, obrigada, Yasmin. Então, o que é que acontece? A reação cruzada também, gente. Algumas reações que a gente vai ver muito no laboratório. Tem pessoas que tomam medicação e quando vão fazer os testes sorológicos, aí dá um falso positivo ou um falso negativo. No caso da dengue, né, nós sabemos que a dengue aí tem 4 subtipos e algumas pessoas ainda dizem que tem 5º subtipo da dengue. Você pode exatamente, tem que ver o tempo exatamente que seu irmão estava doente, se ele estava com febre. Aí o que é que ela deduziu? Ele está com anticorpos para dengue, mas ela ainda está doente. Aí vamos pensar se eu tenho 4 subtipos de dengue, Eveline. Seu irmão ele poderia ter já se contaminado com o vírus da dengue, entendeu? Ter anticorpos daquela dengue específica e ele está contaminado novamente pela dengue, mas de outro subtipo. Tu entendesse, Eveline? Porque seu irmão ele tem anticorpos para aquele tipo específico de dengue. Aí tem que se entender isso. Será que foi isso? Porque quando a gente faz o examezinho dos testes sorológicos, ou com soro, ou com sangue total, a gente tem que definir qual é a doença específica. Se é uma doença que não tem subtipo,
Professora, qual é uma doença específica que só com a dosagem de IgG e IgM eu sei que está positivo ou negativo? A toxoplasmose. Porque a toxoplasmose é só uma. Ela não tem toxoplasmose 1, toxoplasmose 2, entendeu? Então, ela é só um. Aí tem como eu ver. A pessoa está com IgM positivo para toxoplasmose. Então, ela está com a doença. A pessoa está com toxoplasmose e IgG positivo. Então, quer dizer que ela já teve a doença e foi curada. No caso do seu irmão, ele estava apresentando sintomas. Poderia ser que ele tivesse infectado com outro tipo de dengue. Por isso que ele tinha... E na cidade Hã? já teve uma vez um surto de dengue, já faz tempo. Hum. Aí possa ser, ela também falou que podia ser que ele já tivesse contraído desde a outra vez. Pronto. Aí dessa vez tá tendo de novo um surto de novo. E onde a gente mora, tem muita água parada na frente, sabe? Tem muito mosquito. Aí também eu acho que pode ser isso. Pronto, porque no caso ela quis dizer o seguinte, que ele poderia estar infectado com outro tipo de dengue. Porque aquele tipo de dengue que ele já teve, pela lógica, não é para estar doente, hein, Marcos? O que a gente pode pensar, gente, do sistema imune? O nosso sistema imune ele é muito específico, principalmente na nossa memória adquirida, né? Adquirida. E o que acontece? A gente tá nesse mundo, né, no século, principalmente no século XXI, lidando com doenças difíceis. Ou seja, no livro eu aprendo uma coisa e, na prática, as coisas vêm mudando. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes, aquela pessoa se infectou com um vírus específico. Aí, aparentemente, ela ficou boa, era para ter imunidade suficiente para não se contaminar de novo. Mas tem gente que estão se reinfectando com o mesmo tipo de vírus. No caso aí, a gente está vendo do SARS-CoV-2, né, do vírus do Covid-19. Já ouvi falar, não sei se é o certo, mas tem gente na China que está se reinfectando. A gente também sabe que o coronavírus, ou SARS-CoV, ele é uma família de vírus, né? Coronaviridae. Então, pode ser que a pessoa esteja se reinfectada com outro subtipo de vírus. Então, os especialistas estão trabalhando em cima disso. E hoje eu estava comentando com o meu marido que ele teve Covid, como vocês sabem, né? Que eu avisei no grupo. Eu tive também sintomas. A professora fez o exame? Eu não fiz o exame. Por quê, professora? Eu estava em João Pessoa, fui para trabalho lá, e eu comecei a me sentir mal. Ele começou a se sentir mal. Gente, a gente estava isolado. A gente não estava saindo. Quando a gente saía, era de máscara. E qual era a região que a senhora ficava, professora? Eu estava num bairro que tinha um grande índice de pessoas contaminadas, que era no Manaíra. Sendo que eu não saía de casa, nem meu marido, eu só trabalhava com o pai. E eu estava com a mãe dele e meu cunhado. Meu cunhado, ele, tanto a mãe como o cunhado, sai e não liga. Então, assim, a gente deduz que a gente tem o pé com ele, com o meu cunhado. E ele começou a tossir, sentir quente. Isso um dia. Ele teve uma febre 1 ou 2 dias. E eu tive também. Não febre, eu não tive febre, eu só tossi um pouco e espirrando. E com um aperto aqui, no tórax, nessa caixa torácica. Aí ele foi, eu disse, se der Covid, eu disse, não é Covid. Não estava com dificuldade de respirar, ele não estava passando mal, febre muito, muito alta, ele só teve febre no único dia. Mas a gente só foi ir para o médico a partir do 6º dia. Aí ela deu 14 dias e depois pediu para ele retornar. Quando ele fez o exame, deu positivo. Eu não fiz, porque exatamente eu tive sintomas muito leves, eu só perdi o olfato, tossi um pouco e nada mais. Então eu não fiz. Mas o que a senhora está dizendo isso, professora? Meu marido já fazem 40 dias, na verdade não é 40 dias só, tem mais de 40 dias que ele está em casa. Por quê? Porque ele ficou, exatamente, ele está no INSS já faz 2 meses, e ele está afastado, e ele ainda tem sintomas do Covid. Tem sintomas não, perdão, tem exatamente os efeitos que o Covid deixou. A gente estava até comentando com o médico, ele estava até dizendo assim, que é os sintomas pós-Covid. Tem muita gente ficando doente, mesmo curado, com um anticorpo suficiente,
mas deixou exatamente sequelas, diarreia, dores no peito. Lá na escola mesmo tem gente com pulmão comprometido, 25%, pessoal. Então, da mesma forma que o sistema imunológico de cada pessoa é diferente, sintomas vão aparecer diferenciados. Então, isso vai acontecer. Então, a medicina hoje, gente, ela está perdida. Você chega num posto de saúde, a primeira coisa que te pergunta é se tu teve febre. Se tu sentir a febre, tô tossindo, pô, já tá assim, ó, Covid, é Covid, é Covid. Nem tudo é Covid. Em João Pessoa, recentemente, faleceu uma menina, porque chegou numa unidade de atendimento, o enfermeiro pirou assim, disse que era Covid. Ah, não, sintoma de Covid. Vai lá tratar o hospital. A menina parece que no percurso, infelizmente, veio a óbito. Então, gente, na área de saúde, em exames laboratoriais, em conhecimento, a gente tem que ter pelo menos, tem que ter o pé no chão para afirmar que a pessoa está doente de verdade. No caso dessa médica, ela pontuou bem, mas deixou você com o pé atrás, porque ela poderia ter sido um pouco mais explícita. Mas sabe o que acontece, Eveline? Acontece o seguinte, que a grande maioria das pessoas que vão até o posto de saúde ou procuram o Sistema Único de Saúde, né, seja no hospital ou no PSF, são pessoas que não têm o conhecimento. Tu tá entendendo? Então é mais fácil dizer para você assim, não, teu irmão tá doente. Aí a pessoa que não tem conhecimento, ela vai dizer, não, meu irmão tá doente, tal. Ela não tem nenhuma dúvida, porque ela não conhece. Mas você que é um estudante da área, você já teve aquela curiosidade. Poxa, minha professora disse que IgG é anticorpo de memória, é células de memória. Então a pessoa não pode estar mais doente. E por que não adoecer? Então essas perguntas, gente, é muito interessante porque faz a gente pensar. E dentro da área de saúde, é extremamente importante a gente pensar, a gente correlacionar uma coisa com a outra. Você fez certíssimo. Então, ressaltando aqui o que a médica falou, ela só não explicou, de certa forma, a vocês mais explícito, aquela pessoa que você não conhecia, certo? Mas se seu irmão está... Aí, professora, qual é o tipo da dengue mais assustadora, que a gente fica com medo, né? A dengue hemorrágica. Por quê? Porque se tu teve todos os outros tipos de dengue, e tu adoece de novo com a dengue, então a probabilidade é de ser hemorrágica. Ai, professora, quer dizer que a pessoa com dengue hemorrágica... Ela falou isso. Foi? Que tivesse muito cuidado, porque se qualquer risquinho de sangue na urina ou quando ele espirrasse, aí fosse imediatamente para a UPA, ela falou. Pronto. Ele tem quantos anos, teu irmão? 21. 21. Aí ela fez uma prova chamada prova do laço. Não, ela não pediu, não. Não, mas ela fez algum procedimento lá nele? Amarrou Não. o braço? Não, né? Pronto. Por quê? Porque às vezes acontece isso. No posto de saúde é uma técnica arcaica, velha, mas às vezes fazem a prova do laço. Se amarra como se fosse até mesmo um garrote. Faz uma pressão, aguarda uns minutinhos. Como é que está acontecendo isso, professora? Porque tem uma pressão ali no calibre dos vasos e vai lisar as células. Então, vai formar o quê? Coágulos, aquelas manchinhas pretas. Então, geralmente, quando faz aquelas manchinhas petecas, é porque a pessoa está com dengue, né? Então, eles fazem esse procedimento. Não é todo o PSF que faz. Como está tendo os testes rápidos, aí são aconselhados mais fazer esses testes rápidos. Então, o que, é que a gente pode pensar do sistema imune? Né? O sistema imune é inteligente, é capaz sim, sendo que está acontecendo que a grande maioria das pessoas elas se encontram com a imunidade baixa, gente. E a gente, quando se encontra com a imunidade baixa, a gente fica com a nossa guarda baixa também, né? A gente está suscetível a qualquer tipo de infecção viral, bacteriana, fúngica, entendeu? Abrindo aí espaços para que aqueles agentes agressores venham contaminar o nosso organismo. E se a gente não se alimenta bem, se a gente não dorme bem também, né? Eu preciso muito dormir bem, toda vez eu penso nisso. Dormir bem, alimentar-se bem, pessoas que fumam, né? Deixar o tabagismo, o alcoolismo. Então, isso são fatores importantes para que você venha estar forte para superar essas invasões do vírus ou bactéria que está surgindo agora.
A gente não tem, de fato, vacinas ainda específicas para esse corona, né? A gente ainda está naquele processo de elaboração. E por que não lança logo no mercado? Porque, de fato, tem os efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, na grande maioria, eles são muito bruscos. Então, tem que ser paulatinamente, tá? Então, isso é importante demais. Mas o que é que eu tenho, professora, que saber, de fato, do sistema imune? A gente colocou lá no nosso Imunologia 3, né? Imunologia 3, módulo 4. Eu coloquei assuntos sobre hepatites, meu Deus, hipersensibilidade, coloquei assuntos sobre HPV, meu Deus, HIV, né? Foi o que caiu na prova, foi hepatite e HIV. Professora, mas eu fiz hepatite no... Foi hepatite e HPV, professora. HPV também, né? Foi. Pronto. E o que é que eu posso saber disso? Gente, para vocês que vão trabalhar na área, é muito importante vocês se focarem nos testes rápidos, tá? Nos testes sorológicos. Por quê? Porque vocês vão precisar exatamente saber essa sequência, tá? Eu fiz a PCR lá no laboratório. Yasmin, você não estava, né? Você não estava lá no laboratório naquele dia, não é isso? Tá ouvindo, Yasmin? Yamani, como é? Yamani, né? Yamani, né? Eu chamo ela de Yasmin, mulher. E ela só... Ô, Yamani, você tem alguma dúvida sobre a PCR? Eu trouxe a plaquinha, gente, para vocês darem uma olhadinha. Eu vou pegar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Bem rapidinho. Deixa eu pegar aqui, não vai demorar nada. Vou pegar, gente. Tive que botar aqui meu jaleco. Porque tá fazendo tanto frio aqui em Campinas que eu vou botar um casaco. Como eu vou gravar a aula, eu vou botar o jaleco. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, os lá da escola, trouxe para vocês dar uma olhadinha no kitzinho de PCR, né? Eu trouxe para vocês lembrarem. No caso, Yamani não foi. Então, nesses kitzinhos, vamos lá para a revisão. Ô, Eliane, você está ouvindo, Eliane? Está ouvindo, Eliane, direitinho? Se você não tiver, fale, viu? Vamos lá, gente. Professora? Oi, Adri. Sou eu. Eu não liguei, eu não ativei o som porque aqui tá com muito barulho, aí pode atrapalhar aí, tá certo? Show de bola. Mas no laboratório, eu acredito que eu não estava no dia da aula, mas a senhora fez uma demonstração na sala. A primeira vez. Né? Na sala. Isso, aí nesse dia eu estava. Ótimo. Então, eu vou só revisar aqui, tá? Que eu trouxe uma placa hoje para mostrar a vocês. Ô, professora. Oi. Acho que hoje não vai dar tempo, mas quando for na próxima, a senhora fala um pouquinho de hipersensibilidade? Fala, eu vou falar no sábado, viu? Pronto, tá certo. Sábado, a gente está tendo essa aula hoje, aí quando for sábado a gente tem outra. E até terminar o nosso módulo de aulas remotas. A gente vai ter aula todo sábado. Tudo bem com vocês, né? Então, vamos lá. Gente, na área de imunologia, eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê, professora? Porque é muito importante esses testes imunológicos. Vocês técnicos que vão estar atuando nessa área, é de suma importância. A gente saber desde a área pré-analítica, né, que é a parte de coleta sanguínea, separação de amostras, né? Isso daí, desde a pré até a pós-analítica, é muito importante. Porque se divide pré-analítica, analítica e pós-analítica. Na fase pré-analítica, a gente vê que são 60% dos erros que acontecem. Ou seja, na hora de garrotear, na hora de fazer uma coleta, às vezes a pessoa vai com muita força,
garroteia o braço da pessoa com muita força, passa mais do que 1 minuto. Lisa as hemácias. Quando eu tenho um lise de hemácia, gente, quando eu vou fazer a centrifugação na minha centrífuga, o meu soro vai vir hemolizado, pessoal, e vai ficar muito ruim para me fazer os exames imunológicos. Então, é muito importante que na hora de vocês fazerem a coleta, vocês tenham cuidado. Garrotear o braço do paciente, no mínimo até 1 minuto. Não passa disso, tá? Para a gente ter esse cuidado, para que a gente não venha alisar as células, tá bom? Faz o garroteamento, verifica primeiro se você achou nossa veia, né? Que a gente sempre utiliza a braquial, né? A braquial, que é aqui do meio, certo? Mediana, a braquial aqui do lado e a encefálica aqui do outro lado, a basílica, certo? Então, o que acontece? Tenha cuidado para achar, tá? Achou, fez aí a sucção do sangue. Foi uma coleta boa, rápida, não fique muito nervoso. Porque quando vocês forem para campo de estágio, o que vocês vão mais fazer é coleta de sangue, tá? Então tem que ter muito cuidado. Então, após isso, né, a gente sabe que a gente vai utilizar os nossos tubinhos para coletas, né, de soro, para amostras de soro. Eu sempre uso amarelo, né, porque tem aqui com ativador de coágulo, né, com gel separador, e tem esse vermelhinho com ativador de coágulo, tá? Se não tiver esse, você pode usar esse, certo? Um dos dois. E tem o roxinho, né, que é com EDTA. Por quê? Porque a maioria das nossas requisições, o médico vai pedir para o soro, vai pedir o soro, né, exames imunológicos que vão fazer com soro, e o exame de hemograma, né, que a gente vai ver a parte do eritrograma e o leucograma. Então, coleta tem que ser muito bacana para poder obter o meu soro. Depois disso, a gente viu lá no nosso laboratório que quanto é que eu vou pegar, professora, das nossas amostras? Essa daqui é de PCR. Lembrando que a PCR é uma proteína, né, chamada C-reativa. Tem muita gente, naquele dia mesmo, a outra aluna, a Raquel, estava perguntando, professora, mas essa PCR é a mesma PCR e RT-PCR? Não. E engraçado que agora, por conta do Covid-19, agora todo mundo sabe o que é PCR, né? O que é RT-PCR, o que é PCR, todo mundo já está sabendo. O que é o imunoglobulina, então, todo mundo agora está sabendo, independente nem que seja da área de saúde. Então, PCR, né, que é a proteína C-reativa, ela é, sim, produzida no fígado em pequenas quantidades. Ela vai indicar exatamente o fator de inflamação. Gente, geralmente a gente faz a PCR junto com o VSH, que é o volume de hemossedimentação sanguínea. Então, é importante a PCR, o médico sempre passa de praxe. Tu chegou no médico com uma inflamação na garganta, dores abdominais, febre, esses tipos de sintomas o médico passa uma PCR, para saber até que nível de inflamação você está. Então, é importante vocês saberem fazer isso. Porque se vocês forem a nível do ISEA, trabalhar lá no ISEA também, a gente faz muita PCR, gente, muita PCR. Tá? A maioria dos médicos pede. E o que é que eu tenho que fazer, professora? Lembrando que a gente vai ter aqui os nossos pocinhos, né? Que aqui eu vou ter um para 2, um para 4, um para 8, um para 16, 32 e 64. Quanto mais for a positividade que der nos postos, vai me indicar que eu estou doente. Então, quanto mais for elevado a PCR, vai dizer que eu estou com um processo inflamatório. Então, é importante a gente ver isso, tá? Positivo e reativo. A gente viu que eu tenho aqui, eu até tinha trazido lá no laboratório e deixei aqui. Eu vou pegar com a luva, gente, porque tem um reagente aqui positivo, né? Que é aquele positivozinho. Aí eu não gosto de pegar normal, eu vou pegar só aqui com uma das minhas mãos. Então, vamos lá. Eu trouxe o PCR, gente, e trouxe o VDRL, para vocês verem também, tá? Eu queria muito ter um soro aqui. Eu tentei até centrifugar um soro lá no laboratório, mas não deu para me centrifugar. Então, vamos lá. Tô com a minha caixinha, gente, ó, da biotécnica, tá? Lembrando, gente, que tem que ler. Olha, professora, eu não sei fazer a PCR. Pessoal, não tem segredo.
Não tem segredo. Vai no prospecto. Vai no prospecto, certo? Ia trazer até um sanguezinho. Vai no prospecto. Aqui, ó. Dá uma lidinha no prospecto. O que é que ele me manda fazer? Será que eu vou conseguir saber fazer prospecto? Vai sim, certo? Vai estar toda a receita de bolo aqui, gente. Tá? Então, vou pegar 20 microlitros. Lembrando, pessoal, se eu pegar 20 microlitros de uma determinada amostra, 20 microlitros do meu reagente, certo? Aqui eu tenho o meu reagente, esse daqui. É o meu reagente negativo, o azulzinho. Meu reagente positivo, o vermelho. E o meu látex PCR. Professora, como é que eu vou usar ele? Toda vez, gente, que vocês for usar ele, vocês fazem o seguinte, homogeniza, certo? Homogeniza. Porque ele é meio leitoso, aí às vezes ele fica um pouquinho assim ruim, ó, tá vendo? Vou pegar todas as vezes, pessoal. Digamos que aqui já está centrifugado o meu soro, está centrifugado. Vou vir com a minha ponteira, certo? Vou fazer exatamente o quê? Vou fazer a sucção do meu soro, né? Digamos que está aberto. Tirei quanto, professora? Aqui a gente sabe que lá no laboratório da gente, eu trouxe uma pipeta de 25 microlitros. Lembrando que é de 20. Aí eu vou lá, ó, tiro 20 microlitros. Encheu a pipeta. Lembrando que eu tenho que descer dentro do meu potinho, gente, ó. Já baixo, certo? Para quê? Para não fazer bolha dentro do meu recipiente. Bolha, gente, não presta. Bolha pode atrapalhar o exame. Então, eu vou lá, desci, ó. Coloco, faço a sucção e faço o meu dedinho, né? Vou colocar o meu dedinho, certo? No meu pocinho, primeiro pocinho. Professora, lembrando, se você quer fazer passo a passo, faz em todos os postos, você vai colocar o soro do paciente. Então, primeiro, vou colocar o soro em todos os postos. Segundo, para quem nunca fez essa prática e tem dificuldade para saber o que é um reagente positivo e um reagente negativo, você pode usar esse método. Oi? Quando eu coloco o soro, aí coloco com a mesma ponteira? O soro sim, tá? Só o soro, tá bom? Só o soro. Agora, a questão dos reagentes, não. Reagente você tem que sempre trocar, tá bom? Sempre tem que trocar. Mas o soro, não. O soro tem que ser exatamente assim. Então, o que é que vai acontecer? Lembrando que, professor, eu já sei o que é um positivo e o que é um negativo. Eu já sei, então não preciso usar esse. Gente, no laboratório de análises clínicas, a gente já sabe o que é um positivo e um negativo, a gente não usa nem esse, nem esse. A gente só vai usar esse, tá? Esse vem dentro da caixinha para que a gente possa aprender o que é um positivo e o que é um negativo, como a gente viu no laboratório, tá? Então, vou usar esse. Lembrando, se eu usei 20 microlitros de soro do meu paciente, eu vou usar sempre 20 microlitros, tá? E homogeneizar. Dentro da nossa caixinha da biotécnica, vem sempre as palhetinhas para a gente fazer a homogeneização. Se não houver, professor, o que é que eu vou fazer? Gente, na prática, em hospital, a gente homogeneiza com a cabecinha da ponteira, tá? Homogeneizando. Homogeneizei. Sempre troca, viu? Se vocês quiserem, que eu acho mais seguro. Homogeneizei os 6 pocinhos. E agora, professor, faça o quê? Aí você vai fazer assim, ó. Esse movimento. Por quê? Porque você exatamente está homogeneizando e vai deixar agir no máximo de 3 até 5 minutos, tá? Positivou. Aquele paciente está positivo? Eita, positivou em que pocinho? Positivou no primeiro. Tem gente que positiva no primeiro, no segundo, no terceiro. Aí quando chega no quarto, fica bem calinho. Aí no quinto já não positivo e no sexto também não. Então, o que é que isso acontece? Identifica até onde vai o grau da infecção da pessoa, do processo inflamatório.
E esse processo que a gente vê se a pessoa está positivo ou negativo é um método qualitativo. É para a gente saber se ele está doente ou não. Porque terminou esse passo, se o paciente positivou e está com PCR positivo, a gente vai fazer um método quantitativo, que é o mais complicado. Esse aí a gente tem que ter muito cuidado. Professor, é tão difícil. Gente, na prática não é difícil. Vocês vão ver que vai se tornar como se fosse uma rotina, uma receita de bolo que vocês vão estar fazendo nem vão perceber, tá? Então, o que é que eu quero que vocês aprendam? É lembrar que nossa PCR se divide em duas etapas. PCR qualitativa e PCR quantitativa. A gente chama quali e quant. Então, essas duas etapas, pessoal, é muito importante para vocês saberem. Na minha etapa primeiro, né, que eu vou ter ali a qualitativa, vai me dizer se o meu paciente está doente ou não. Já na minha segunda etapa, se meu paciente positivou, vai me dizer até quanto vai o grau daquela infecção. E é a parte mais dificultosa para fazer, porque agora eu vou ter que usar o soro do meu paciente e vou ter que usar o soro fisiológico, certo? Essa segunda etapa de quantitativa, vou usar o meu soro e vou usar soro fisiológico e soro do paciente. Lembrando que 20 microlitros de soro do paciente, 20 microlitros de soro fisiológico. E a gente viu lá no laboratório que o soro fisiológico, ele vai fazer o quê, professora? Ele vai exatamente como se fosse lavar e dividir, né? A gente vai vir no pocinho, peguei 20 microlitros do meu soro, coloquei soro do paciente, cada pocinho. Digamos que aqui tenha, pessoal, cada pocinho tem o soro do paciente, tá? Cada pocinho. Tá? O soro do paciente. Vou vir com mais 20 microlitros, vou fazer exatamente a sucção de 20 microlitros do meu soro fisiológico. Suguei 20 microlitros e em cima do soro do paciente eu vou, ó, lavar, né? Você lembra que eu falei, ó? 1, 2, lembra que eu falei do soro? E lembre-se que eu sempre vou tirar daqui para cá. Sempre eu vou arrastar 20 microlitros. É como se tivesse exatamente dividindo. São quantas vezes que a gente aperta? Eu costumo apertar de 3 a 5 vezes, certo? Eu costumo apertar de 3 a 5 vezes. Então, eu sempre faço isso, 5 vezes, né? Em cada um, e vou para o outro. Gente, lembra de uma coisa muito importante, a questão de entrar bolha, tá? Tenha cuidado, ó, só você vir, ó, bem... Por quê? E se caso entrou a bolha, aí tem que fazer tudo de novo, é? Não é que não tem que fazer, sabe, Eveline? Mas eu acredito o seguinte. Antes de você, de fato, vamos dar um exemplo aí, tu tá na UPA da vida, tu vai fazer uma PCR, aí você é estagiária, né? Então vai ter uma pessoa aqui, ali contigo, olhando, fiscalizando você. Quando você se sentir confiante, os exames vão ficar na sua mão, tá? Ah, professora, que a senhora diz isso. Gente, na época que eu estagiei, eu era muito chamada a atenção por conta da pipetagem. E aonde, o que aconteceu, professora? Eu prestei atenção na pipetagem. E aí eu comecei a fiscalizar os erros, porque eu estava errando. Então, aquilo que eu fui chamada a atenção, eu comecei exatamente a ter esse cuidado maior. Porque uma pipetagem errada também pode me dar um resultado errado no meu exame. Então, isso é muito importante, tá? Ai, professora, eu não sinto confiança ainda. Fica olhando, preste atenção direitinho, até você pegar, para exatamente não dar interferência no exame. Não é que seja uma interferência grande, brusca, mas pode ser que interfira aquelas bolhas. Por quê, professora? Lembra que, gente, que eu estou pegando aqui uma quantidade específica da minha amostra. Digamos que minha amostra é para me fazer com 10 microlitros. Lembrando que a minha pipeta está calibrada. Ela está calibrada com 10, com 25 microlitros, está calibradinha. Mas pode ser que quando eu vou exatamente pipetar, eu pipeto errado, aí daqui para cá entra ar. Aí fica um pouco da amostra e ar, entendeu? Então, está me dizendo o seguinte, que aquela minha amostra, ela não está como eu quero, não é 10 microlitros, não é 20 microlitros, está faltando uma parte. Então, pode ser que me dê um falso positivo, um falso
negativo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque quando a gente lê os prospectos, eles vêm a quantidade certinha para a gente visualizar, tá bom? Então, a gente vai ter cuidado nisso. Faltam 2 minutos para o nosso tempo acabar, porque o Zoom ele encerra em 40 minutos, né? Como vocês sabem, sabia, né? Faltam 2 minutos e 38. Eu posso fazer o seguinte, vai acabar esses 2 minutos e 38, aí eu entro, dou o link novamente a vocês para a gente fazer a nossa segunda etapa, pode ser? Pode? Pronto, ele vai já acabar. Aí vai cair o sinal, aí a gente entra novamente para fazer a segunda etapa, tá bom? Então, eu vou só finalizar aqui, aí vocês ficam lá no grupo, eu vou mandar novamente, tá bom? Daí.